Olá, é muito bom ter a sua companhia para mais esse nosso mergulho profundo. Bom, vamos direto ao ponto, né? Hoje a nossa análise se volta para um daqueles momentos que mexem com a gente, um dos trechos mais emocionantes e profundos de toda a literatura espiritual. Estamos falando do capítulo 16, chamado Confidências, do livro Nosso Lar, que foi ditado pelo espírito André Luiz. Para quem gosta de entender a espiritualidade de um jeito mais humano, sabe? De forma mais tocante, essa passagem é um divisor de águas. Ela mostra uma transição emocional muito intensa. Imagina só, o André Luiz tinha acabado de sair de um período de sofrimento indescritível nas zonas inferiores do umbral. Ele estava dominado pelo medo, completamente exausto. E é exatamente aqui, nesse capítulo, que ele encontra um alívio sublime, uma verdadeira consolação através de um reencontro incrível com a mãe dele. Para a gente entender o peso disso, olha só o que o próprio texto diz. Consolou-me a palavra maternal, reorganizando-me as energias interiores. Esse é o nosso ponto de partida hoje. Depois de passar por todo aquele horror, se sentindo abandonado, atormentado pela própria mente, as palavras da mãe dele funcionam como um verdadeiro bálsamo. Sabe aquele remédio que cura a alma? É bem isso. Elas criam um chão firme para o André pisar. Porque não é só um abraço com saudade, percebe? É uma reorganização total das forças vitais dele. É o amor literalmente agindo como o remédio mais poderoso para um espírito exausto. E isso nos leva à parte 1, o bálsamo materno. E essa parte ilustra maravilhosamente bem como a mãe dele usa o amor para ensinar. Ela o ajuda a ver as dificuldades com outros olhos. Ela mostra que o serviço espiritual, o trabalho duro, é na verdade uma bênção. O que o André enxergava como um castigo terrível, ela ajuda a virar a chave e transformar numa lição sublime. Isso enche o coração dele de uma alegria que ele nem sabia explicar. Mas, pois é, tem um mais. Mesmo com toda essa paz lá na colônia espiritual, aparece um conflito gigante, é o puxão do passado. O André tá lá maravilhado com a beleza e a calma do lugar e de repente, bam! O velho apego toma conta. A saudade da esposa, a Zélia, e dos filhos bate com uma força que quase derruba ele. Ele sente aquela vontade desesperada de voltar para casa, morrendo de angústia só de pensar em como a família devia estar sofrendo com a partida dele. E aí a gente esbarra nessa questão central, que é um dilema humano que todo mundo entende. Como é que a gente equilibra a paz espiritual, que acabou de ser conquistada com tanto custo, com essa saudade e esse apego gigante à família que ficou na Terra? O André tá seguro, tá sendo super bem cuidado, mas essa ansiedade por quem ficou lá ameaça colocar toda essa paz a perder. E vamos ser sinceros, essa é uma luta que ressoa demais com qualquer um de nós que já precisou deixar alguma coisa ou alguém que ama para trás para conseguir seguir em frente na nossa própria caminhada. Vamos ver como isso se desenrola na nossa parte 2, as prisões do coração. A mãe do André percebe na hora o desespero dele. Só que, e aqui está o detalhe importante, ela não cai na tentação de simplesmente passar a mão na cabeça dele e concordar com aquela dor. Ela tem a clareza de que as prisões do coração, sabe, aquelas teias do amor próprio, do egoísmo, são o maior obstáculo para o nosso progresso real. E aqui a gente tem um contraste que é fascinante. De um lado, a visão terrena, focada ali no apego, na ansiedade, no eu quero agora, e na preocupação exclusiva com quem é do nosso sangue. Do outro lado, a visão espiritual, que exige renúncia, que pede para a gente expandir esse sentimento para um amor universal e, acima de tudo, exige uma confiança cega na providência divina. A mãe dele até dá um choque de realidade, lembrando que ela também não é a única mãe do universo a sentir saudade. Ela deixa claro que ficar se lamentando até faz sentido lá na Terra, mas que no plano espiritual, a prioridade número 1 é atender aos propósitos maiores do Criador. O que nos traz a nossa parte 3, o desafio da renúncia. Então, o ponto crucial aqui é justamente esse tal desafio da renúncia. Essa é a grande lição de mestre que a mãe passa para o André Luiz. E não é uma bronca fria, tá? É tudo dito com uma ternura enorme, mas com uma firmeza que não abre espaço para discussão. A renúncia, nesse contexto, não é deixar de amar. De jeito nenhum, é deixar de querer controlar. E fala a verdade, isso tem tudo a ver com a nossa própria jornada, cheia de trancos, barrancos e apegos que doem. Então a gente precisa absorver essas lições maternas. Primeiro, confiar no plano divino. Segundo, soltar essa ilusão de que a gente controla a vida de quem a gente ama. E terceiro, aceitar que o sofrimento não é um castigo divino, mas sim uma ferramenta essencial para a gente crescer e entender as coisas do espírito. Sabe, acho que vale a pena a gente fazer uma pausa de um segundinho aqui. Imagina a maturidade espiritual que exige você pegar o destino das pessoas que você mais ama no mundo e entregar com confiança nas mãos de uma sabedoria maior. É um passo gigantesco. E tem uma frase da mãe dele que é simplesmente espetacular para resumir isso. Ela diz: "Nossa dor, portanto, não nos edifica pelos prantos que vertemos ou pelas feridas que sangram em nós, mas pela porta de luz que nos oferece ao Espírito."
Que pensamento incrível, né? As lágrimas, o nosso desespero, aquele sofrimento bem terreno, tudo isso precisa, uma hora ou outra, virar compreensão, virar compaixão. A ferida não serve só para doer, o valor dela está em forçar a gente a buscar a luz, a ser mais humano e a julgar menos a dor de quem está do nosso lado. Mas afinal, o que é essa renúncia na prática do dia a dia? É o ato de você pegar aquele amor terreno, que é apertado, e elevar para um amor espiritual, que é amplo, que confia. É soltar as amarras do egoísmo. Quando a mãe recusa colocar o André num pedestal, como se ele fosse o centro do universo, ela está ajudando ele a entender que essa luta não é só dele, é de todo mundo. Ela mostra que o apego exagerado sufoca a gente, enquanto a renúncia feita com amor liberta e faz o espírito respirar de verdade. E assim chegamos à nossa parte 4, amor e confiança. O que é realmente interessante a gente notar aqui é que o amor verdadeiro exige que a gente solte o volante, exige que a gente passe a confiar nas leis maiores do universo. A mãe do André é super honesta, ela diz que também está lá reajustando o próprio coração e que mesmo morrendo de saudade, a vontade superior tem que vir primeiro. O amor dela não diminuiu, ele só se transformou em algo mais calmo e inabalável. E tudo isso escancara que aquela ansiedade toda do André pela Zélia e pelas crianças não é um probleminha só dele, é uma condição humana universal. Mais cedo ou mais tarde, na eternidade, a gente vai ter que aprender a confiar a proteção de quem a gente ama, a providência divina. A gente precisa aceitar que não dá para carregar a felicidade do outro nas costas para sempre e que a jornada de cada um está perfeitamente amparada pela vida. Para fechar essa nossa reflexão de hoje, eu quero deixar uma provocação no ar para a gente pensar com carinho. Será que os nossos apegos terrenos, com toda aquela carga de ansiedade e necessidade de controle, não estão bloqueando a gente de viver o verdadeiro amor eterno? Esse capítulo de Nosso Lar é um convite lindo para a gente rever as nossas próprias correntes. Ele ensina que amar de verdade é também confiar infinitamente. Fica aí o convite para a gente olhar para dentro e repensar a qualidade dos sentimentos que a gente anda alimentando todos os dias. Muito obrigado por acompanharem mais esse mergulho junto comigo e até a próxima.